Olá, pessoal! Sejam todos super bem-vindos ao EdTalks 2020, um evento organizado pela Fábrica de Cursos, com apoio da ABRH-RJ. O EdTalks 2020 foi criado para trazer os temas atuais e mais relevantes sobre EdTech. E o nosso tema de hoje é Transformando o EdTech Aliado. E, claro, não podia ser diferente. Nós temos um super time de palestrantes e mediadores criando uma experiência gamificada para o EdTalk. Como assim? Você pode testar os seus conhecimentos quantas vezes vocês quiserem e viver a experiência única do Play, que é um game elaborado para o EdTalk. E que tal garantir a sua posição no ranking? Quer conhecer o Play? Dá uma olhadinha aí. Eu serei a mestre de cerimônias de hoje e vou acompanhar vocês ao longo do EdTalks. Estou tão animada que eu nem me apresentei. Gente, meu nome é Renata Naon, eu sou diretora voluntária da BRH-RJ e sou gerente de RH com foco em desenvolvimento, diversidade e direitos humanos numa empresa de energia. Mas eu vou agora apresentar para vocês as estrelas do nosso EdTalk de hoje. Olá, estamos de volta! Agora vamos conversar com Fernando Trevisan e Patrícia Bailey. Eles vão falar sobre os tipos de motivação tradicional e moderna. O Fernando Trevisan é o presidente da Signa. Ele desenvolveu e coordena a Academia de Excelência e Desenvolvimento Humano. É coach e administrador com ênfase em mercadologia. E a Patrícia, Paty, que já participou de várias lives aí da Fábrica de Cursos, ela é executiva de marketing com mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de marcas e desenvolvimento de negócios. Tem um forte espírito empreendedor e é consultora de negócios e marketing e Global Business Director da Fábrica de Cursos. Está falando conosco diretamente da Califórnia. Com vocês! Oi, Renata, obrigada. Um prazer estar aqui. Obrigada à BRH Rio, à Fábrica de Cursos, pela essa oportunidade de estar falando sobre um tema tão bacana que é a motivação, o EdTalks. E junto com essa fera, né, o Fernando Trevisan, da Signa Treinamentos, vamos falar um pouquinho sobre motivação. Gente, motivação é tudo, né? Quer dizer, motivação é algo que a gente experiencia todos os dias da nossa vida, não só profissional, quanto pessoal também.
A gente acabou de passar por um mega teste, né, sobre motivação agora na pandemia, né, todo mundo teve que mergulhar, né, no autoconhecimento para realmente tentar entender como seguir para frente, né, e isso que é a motivação, na verdade. Quando a gente pensa o significado até da palavra motivação, a gente vai lá para o latim, movere, que é movimento, é seguir para frente. Então, hoje esse é o nosso tema, a gente vai falar bastante sobre isso, como é que a gente consegue se movimentar, dar os passos para chegar nos nossos objetivos. E, sobretudo, quando a gente fala, né, da vida profissional, que a gente lidera equipes, ou até quando a gente está falando de educação também, e tem, enfim, alunos aí que precisam estar motivados para chegar no final do curso, que é o objetivo, a gente precisa aprender, na verdade, como lidar com isso. Então, nada melhor, né, do que a gente tratar desse assunto com essa fera, que é o Fernando, né? E aí, Fernando, eu já queria começar tentando fazer um pouco de histórico mesmo, né? A gente sabe que se fala muito de motivação, que se estudou muito motivação aí ao longo da história, né? Eu me lembro muito da minha faculdade, até da pirâmide de Maslow, das necessidades, a gente falava bastante disso, mas a gente sabe que tem vários estudos. Então, eu queria que você começasse entrando nesse assunto, dando para a gente aí um panorama, né, um overview sobre os estudos, os teóricos da motivação. Legal, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem, como você falou, um briefing histórico, né? Eu vou, num contexto histórico, eu vou me basear em 3 teorias que falam de motivação. Como você foi buscar lá no latim, né? Mas a motivação, nós dizemos também um motivo para a ação. E é interessante que existem vários estudiosos que defendem a diferença do motivo para a ação, passado, presente e futuro. Então, a gente pode, eu vou me basear em 3 estudos, né? Maslow, né? Vamos falar um pouquinho de Skinner, que é behaviorismo, e de Richard Ryan, que é um dos pais aí na psicologia positiva da teoria da autorrealização. No passado, Maslow dizia o seguinte, né? Na pirâmide de Maslow, nós nos movemos para atender as nossas necessidades fisiológicas básicas, primeiramente, que seria a necessidade primária, né? Água, comida, alimento. Depois eu tenho um outro motivo para agir, que seria a necessidade de segurança. Então, é ter uma casa, um conforto. E por muitos anos no passado, isso era mais que o suficiente para os nossos pais e avós se sentirem motivados e felizes. Até essa segunda parte da pirâmide, né? Vamos dizer assim. Eles não tinham a necessidade social, ou de autoestima, ou de autorrealização, era muito menor naquele tempo. Aristóteles, então vamos voltar mais de 2000 anos. Nossa, aí, isso. ele dizia o seguinte, ele já tinha outra colocação, que a motivação, ela vem do uso das nossas forças e virtudes humanas, né? É a contribuição que eu faço para o meio, né? Então, ele dizia que motivação é um movimento natural. O ser humano, ele move-se naturalmente em busca do quê? Crescimento. Então, aí eu vou fazer um contraponto, eu vou deixar vocês um pouco malucos no começo, mas nós vamos amarrar tudo isso, tá bom? Depois, existe um outro estudioso, o nome dele é Skinner, né, que trabalha a terapia comportamental ou behaviorismo, e ele afirma o seguinte, que o ser humano, ele só se move, ele é motivado por estímulo e reação, quer dizer, ele faz para ganhar alguma coisa, ter uma recompensa, ou ele faz para não ser punido. Então, ele diz que o ser humano, ele não se move naturalmente por nada, a não ser por recompensa ou medo de uma punição. Inclusive, queridos que estão nos ouvindo aqui, essa foi a mais usada pelos nossos pais, a mais aprendida por nós. Se vocês lembrarem no passado, quando nós tínhamos bons comportamentos, nós tínhamos uma recompensa. Quando nós não tínhamos comportamentos legais, tinha algum tipo de castigo, uma certa punição. E como foi a mais aprendida, ela ficou arraigada aí na nossa cultura, né? Então, até hoje, muitos pais ainda usam na educação dos filhos, as escolas utilizam muito, as empresas utilizam muito. Olha, se você bater a meta, tem um bônus. Se não bater a meta, tem algum tipo de preço a pagar por isso, ou o risco de perder o trabalho. Até mesmo nos relacionamentos hoje, as pessoas ainda trabalham muito com eu estou aqui por ganho ou por medo de perder alguma coisa. Então, isso ficou arraigado na gente, e a gente percebe, Patrícia, que em muitos treinamentos, empresas, times, liderança, ainda é a mais usada dentro do contexto.
É o binômio dor-recompensa, né? Que você faz esse contraponto. Desculpa. É o binômio dor e recompensa, Sim, né? Que... prazer ou dor, né? Punição ou Uhum. recompensa. Então, geralmente a gente tem algum movimento que vai me gerar prazer ou uma recompensa, ou eu faço para evitar uma dor ou uma punição. Então a gente sabe que a gente gostaria de comer algumas coisas, mas a gente não come, a gente evita pela dor das causas que aquilo vão ter. Mas eu quero entrar na terceira fase, que é de Richard Ryan, que é o que nós vamos focar mais aqui nesse nosso bate-papo, porque hoje, Richard Ryan, né, ele criou uma teoria da autodeterminação. Ele integra os dois movimentos e os dois pontos de vista. É como se você conseguisse trabalhar as duas teorias ao mesmo tempo. O que é isso? É conduzir algo que você faz por obrigação a você fazer por prazer e vontade própria. Por isso chama a autodeterminação. Tá legal? Ai, que legal. Então, até pegando, né, um pouquinho do que você falou, vamos focar realmente, então, na teoria do Richard Ryan. Ele é um psicólogo, ele, na verdade, é um estudioso da psicologia positiva, né? Isso. E, então, eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre os tipos de motivação que ele aborda, para a gente poder entender um pouco mais dessa teoria. Legal. Todos esses tipos de motivação que eu vou falar para vocês, que são alguns deles, eu queria que quem estivesse nos ouvindo fosse percebendo em qual contexto, qual dessas motivações encaixam mais para você, tá bom? A intrínseca, a integrada, a externa. Eu vou dar alguns nomes aqui, mas vocês vão percebendo. Ele coloca que existe um tipo de motivação, existe um tipo de motivação que é intrínseca, né? Ela tem muito mais a ver com nossos fatores internos, né? A minha forma de ser, os meus interesses, os meus gostos. Quando eu tenho uma motivação intrínseca, seja para que for, trabalho, estudo, motivação de equipe, vendas, eu não necessito da recompensa. Quer dizer, as tarefas em si são as próprias recompensas. O que seria isso? Então, por exemplo, eu estou aqui hoje com vocês, e para mim isso é uma motivação, para mim, Fernando, é uma motivação intrínseca, porque independente de recompensas ou não, estar aqui fazendo isso tem tudo a ver com meus fatores internos, com meus interesses, é uma decisão por minha, não foi uma decisão de fatores externos. Então, a motivação intrínseca, né, ela tem muita relação com sucesso e felicidade. O que seria a motivação intrínseca? É você estar no lugar que você está, entrando em contato com as suas melhores habilidades, capacidades, e ainda ser remunerado ou reconhecido por isso. Eu gosto de dar aquele exemplo, seria mais ou menos um exemplo de futebol, por exemplo, é como se o Neymar falasse, vocês acreditam que eu ainda ganho para jogar bola? É aquele cantor que fala, eu ainda ganho para cantar, e no meu caso, eu acredito que no de vocês também, né, o seu, da Silvia, é assim, cara, eu ainda ganho uma recompensa para fazer o que eu mais amo. Então, meus queridos, tudo que você faz, o seu colaborador ou o seu aluno, que ele fala, cara, eu amo muito isso, eu adoro fazer isso, sendo recompensado ou não, se eu pudesse, eu faria isso para a minha vida inteira. Então, nós estamos chamando de uma motivação intrínseca, tá? A extrínseca, quer dizer, é uma extrínseca externa, é quando então, essa que eu acabei de falar, guardem bem, ela vem de dentro, e a gente já vai entender isso. A extrínseca externa é a motivação que vem de fora. Então, por isso, ela tem o mais baixo nível de autodeterminação. A gente só faz aquilo, então, eu ajo pela recompensa ganho ou para evitar a punição. Então, eu faço isso porque eu ganho isso. A minha ação é gerada por uma recompensa externa. O problema desse tipo de motivação, somente desse tipo de motivação, é que quando acaba o estímulo, acaba a ação. Eu desisto daquilo. Seria como se o carro só andasse em troca de combustível. A hora que acaba o combustível, acaba a ação. O meu filho só faz isso em troca daquele presentinho. Se eu não der o presentinho, ele não faz mais ação, porque é um motivo externo. Então, a punição ou recompensa, ela acaba se tornando aí o combustível que abastece o movimento. Não que ela não exista, mas... Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nesse caso da extrínseca, pegando um colaborador, por exemplo, que já não tem mais nenhuma paixão, né, pelo que ele faz, ele só está ali fazendo aquela tarefa, naquela posição, pelo salário. Então, seria isso? A motivação dele é a extrínseca apenas? Sim, a motivação intrínseca, ele não gosta da tarefa em si, mas sim da recompensa da tarefa, ou ele está ali para evitar uma dor. Então, ele está ali ou pelo salário, ou pelo bônus,
ou para evitar de ser mandado embora, para evitar de ficar sem o dinheiro. E isso não acontece só em trabalho, né? Isso acontece numa relação, acontece em vários conceitos, tá? Então é isso. Se você cessar a recompensa dele, parou de pagar o trabalho, ele parou de ter algum ganho com aquilo, ou a punição, ele vai parar de fazer. É a mais fraca das motivações. Então, em qualquer área da nossa vida, em qualquer área, profissional, pessoal, relacionamentos, a frase da primeira é, eu amo isso. Se você falar, eu amo fazer isso, eu penso nisso o tempo todo, ela é intrínseca. Se agora você fala assim, eu tenho que, então tudo na vida que eu falo, eu tenho que fazer isso, né? Quer dizer que você está tendo uma motivação externa. Então, o que seriam motivações externas? Dinheiro, prêmio, salário, recompensas, manter um relacionamento, fazer parte de um grupo, ter certo reconhecimento. Então, a frase, tenho que fazer, tá bom? Tem um caminho, tá? O caminho para transformar, quer dizer, como que eu posso pegar um aluno, um colaborador, as pessoas do meu time, meus vendedores, existe sim um caminho que leva aquele cara que estava motivado extrinsecamente a estar motivado intrinsecamente. Eu acho que isso pode interessar as pessoas. Imagina se eu te contar um segredinho, uma fórmula, né, uma metodologia, um estudo que você pode aplicar nos seus alunos, nos seus colaboradores, até na sua vida, no esporte, você que quer fazer esporte, quer fazer dieta, que é assim, eu tenho que, vai se tornar, eu quero muito fazer isso, né? Que é sair da externa, introjetada, identificada e integrada. É um caminho que existe, tá, Patrícia? Então, vamos nele. Dá para você falar deles um pouquinho, para a gente poder... Até porque é muito legal para o pessoal que está, né, assistindo e que depois pode ir no nosso hot site, buscar e aprofundar um pouco mais, né, sobre essas informações. É legal eles conseguirem entender e identificar esse passo a passo. Então, se você puder compartilhar isso com a gente, vai ser muito legal. Legal. Inclusive, o pessoal que está assistindo a gente, né, todos os estudos estão lá no hot site. E quando eu falo aqui dessa motivação externa, introjetada, identificada e integrada, para você entender em qual nível você, o seu colaborador, o seu aluno, o seu treinando está, lá no hot site eu deixei descrito todas as características. Então, vocês vão conseguir lendo e entender em qual motivação você está, tá bom? Vocês querem... Vamos contar, então, como que a gente faz esse caminho? Então, vamos lá. O primeiro ponto é o que eu acabei de falar, é você fazer uma autoanálise ou análise do seu time, dos seus alunos ou do seu grupo, né? Quer dizer, como que você vem conduzindo os projetos, né? De que forma, porque muitas vezes de uma forma sutil, a gente não percebe as punições embutidas. Você fala assim, não, mas eu não tenho punições, mas elas são inteligentemente embutidas dentro de uma relação, tá? Então, muitas vezes, perceba se você, quando quer mais resultado, o cara não foi bem, você aumenta o prêmio. Aumentar o prêmio é aumentar o tanque de gasolina. Isso não tem fim, porque você aumenta o prêmio, ele motiva, depois ele desmotiva. Aumenta o prêmio, motiva, ele desmotiva. Então, existem fórmulas, sim, para que a gente possa fazer isso, tá? Porque os prêmios, os salários, os bônus, eles sempre continuarão existindo. Nós vamos ter os nossos pagamentos, as nossas recompensas, mas não mais como fator de motivação. Então, não vamos entender mais como premiações, como fator de motivação, e sim como consequência, tá? Como consequência de um objetivo atingido. A gente pode ver que as atividades, por exemplo, que um aluno, ou você, ou o colaborador usam a frase eu tenho que, então já são extrínsecas, né? Para torná-las eu quero realizar, eu amo fazer, a gente deve atender algumas necessidades psicológicas humanas, tá? Inclusive, isso está mais explicado aí no hot site de vocês, uma a uma, como que são essas necessidades psicológicas humanas. Então, para uma pessoa se sentir automotivada, o primeiro fator psicológico que ela tem que ter é autonomia. Então, dentro do grupo, dentro do negócio, a pessoa tem que ter autonomia de decisão. Então, eu digo, o que seria isso? Vou fazer de uma forma resumida para vocês. Ele tem que ter autonomia de decidir o como fazer, o quando fazer, dentro de um limite estabelecido. Então, se eu coloco uma proposta, eu vou usar metáforas, porque aí eu consigo abranger pessoas de diferentes áreas ou níveis, né? Você faça um paralelo aí com a sua realidade, mas vamos dizer que eu quero que o meu filho realize as tarefas de casa. Eu dou autonomia dele decidir como ele gosta de fazer, qual é o ambiente que ele prefere fazer, a metodologia que ele gosta, desde que ele me entregue o que foi combinado. Então, quando o ser humano naturalmente precisa ter autonomia. O segundo fator muito importante é
a competência. O ser humano precisa se sentir competente. Então, ter autonomia é motivador intrínseco. Competência. Tem que estar muito bem alinhado a função, o nível do aprendizado do curso, do treinamento que ele está fazendo, com o nível de habilidades e capacidades dele. Ele tem que se sentir competente para realizar aquela tarefa. Então, as habilidades e capacidades dele têm que estar de acordo com o nível que ele está. Por isso que é importante, principalmente em treinamentos, em ensino, a gente ter os estágios, as fases, né? Então, metaforicamente falando, o que seria isso? Numa arte marcial, então, um faixa branca, ele tem que ele tem, no mínimo, as competências daquele faixa branca para se sentir motivado. Porque se ele não consegue realizar os pequenos passos, ele se desmotiva. Outra necessidade básica psicológica humana, Patrícia, é o relacionamento. Então, ele precisa se sentir parte do grupo. Tem 2 fatores fundamentais que fazem uma pessoa se manter num lugar, numa empresa, num curso, num relacionamento afetivo, que é o crescimento e a contribuição. Então, as pessoas, de alguma forma, você tem que adaptar o ambiente, adaptar a metodologia que você usa, para que as pessoas sintam que elas estão crescendo, que todos os dias estar ali... Então, lembra que eu falei lá do Aristóteles, o ser humano tem a necessidade intrínseca de crescimento, então ele tem que sentir, por isso que tem que medir níveis, por isso que tem que trabalhar muito feedback, por isso tem que fazer muita avaliação, dar os feedbacks, e contribuição. O ser humano, ele precisa sentir que, de alguma forma ou de outra, aquela ação que ele executa contribui para o grupo, contribui para o negócio, contribui para a empresa, contribui para a sociedade. Prestem atenção. Toda pessoa, principalmente de alta performance, né, pessoas de alta performance, elas deixam uma relação pessoal ou profissional se elas não sentem que elas têm autonomia de decisão, se elas não sentem que a competência dela está alinhada com a tarefa que ela tem a executar, e se elas não sentem que elas crescem naquele ambiente e que elas conseguem contribuir. E aqui eu não estou dizendo que os dias são fáceis, que ter competência é fácil. Não, é desafiador. Por quê? Porque são 6 fatores. Então, anotaram aí? Autonomia, competência e relacionamento. E dentro da atividade deve conter 3 fatores fundamentais. Desafio. As pessoas têm que se sentir desafiadas o tempo todo. Mas não confunda desafio com ameaça. Não confunda desafio com... Vai lá para o Skinner de novo, behaviorismo. Se fizer, vai ter. Se não fizer, não vai ter. Não é nada disso. O que é? Os desafios... Quando a gente é desafiado e a tarefa que eu tenho que executar, ela está alinhada com o meu grau de habilidades e capacidades, então, olha lá, eu me sinto competente e todo desafio, ele me tira da zona de conforto. Ele me tira da zona de conforto e ele faz eu entrar em contato com as minhas forças de caráter, as minhas forças e virtudes. Então, nesse momento, a psicologia positiva já comprova que a felicidade e o sucesso estão relacionados com entrar em contato com as nossas maiores forças. Então, na zona de conforto, a gente não entra em contato com as forças. E o que são os desafios quando a gente entra em contato com as forças? Muitos de nós que estamos aqui sabemos disso. É aquele dia, aquela semana que você trabalha a semana inteira, você tem problemas a resolver, você tem dificuldades, mas você, de acordo com as competências, vai resolvendo aquilo. No final do dia, você está um bagaço fisicamente, mas você está pleno, porque você teve competência, autonomia, você contribuiu, você cresceu, você entrou em contato com as suas forças. Então, os desafios são fundamentais dentro dos jogos empresariais, dentro das dinâmicas de grupo, dentro das metas de empresas, mas guardem bem, não confunda desafio com ameaça. Tem que ter Fernando, infelizmente, o nosso tempo está quase acabando. Você consegue dar uma resumida assim muito rápida dos próximos, só para a gente poder deixar aí essa vontade de quero mais para o pessoal ir lá no nosso website? Como isso aqui para mim é intrínseco, eu não vejo a hora passar. Quando é intrínseco, é assim. Então vamos lá, tem que ter os desafios, a atividade tem que ser prazerosa e interessante. Então, pessoal, vou deixar uma dica para vocês entenderem que tipo de motivação é a sua. Tudo que você faz, se você perguntar, eu tenho que fazer isso, é a mais fraca de todas. Se você achar, ou seu time, eu devo fazer isso, você já deu um passo em direção. Se dentro do seu time as pessoas falam, olha, eu acho que é bom se nós fizermos dessa forma ou isso, mais um passo.
Quando o seu time ou você, em qualquer atividade, fala, eu quero muito fazer isso, eu amo, você tem uma motivação intrínseca. Reforçando, meus queridos, o tempo está acabando, mas lá no Hot Site tem meus dados, tem meus contatos, vai ser um prazer para mim também tirar qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar direct, pode me mandar e-mail, pode buscar mais informações que eu passo a vocês também. Ufa! Nossa, conseguimos, né? Corrido demais, mas esse assunto realmente é apaixonante, a gente poderia ficar aqui, eu acho que horas e horas, porque eu acho que, como você mesmo falou, eu também amo muito isso, então me sinto totalmente motivada a falar sobre esses assuntos e ouvir, principalmente, de expertos como você. Fernando, muito obrigada pela sua participação, e mais uma vez obrigada, né, à Fábrica de Cursos e à BRH por proporcionar para a gente, né, essa série de conhecimentos nos EdTalks. Foi um prazer estar aqui, e a gente se encontra na próxima, de novo, reforçando no nosso hot site, a gente tem todas as informações, nossos contatos, vai ser um prazer, enfim, conectar com vocês. Até lá. Tchau, tchau, gente. E você? O que te motiva? Os formatos mais tradicionais ou esse novo olhar com motivações diferentes fora da caixinha? Hoje nós vimos muita coisa bacana, desde como podemos usar as ferramentas como o Zoom como aliado, até o uso de tecnologias para simular situações complexas e mitigar riscos. Depois eu vou para aqueles melhores momentos. E também vimos que há muito a oferecer para as diferentes gerações, e principalmente para a galera mais nova que já nasceu conectada e online. Finalizamos com os novos olhares sobre os mais diferentes tipos de motivação. Afinal, a motivação anda de mãos dadas com o engajamento, não é mesmo? E assim encerramos o dia de hoje. Super obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Espero vocês amanhã. Aliás, eu não vou estar aqui comandando, né, a cerimônia amanhã, mas a minha xará, Renata Filardi, com certeza vai arrasar. Vou assistir todos os conteúdos. E queria lembrar mais uma vez para vocês darem um play e participarem desse game incrível, garantindo uma boa posição no ranking e também... Até mais, fiquem com Deus.